Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou junto com vocês na disciplina Orçamento Público e Execução Orçamentária e Financeira. Essa disciplina que, dentre outros aspectos, trata da matéria mais importante, que é o orçamento público, ou seja, onde você irá estimar a receita, irá fixar a despesa para o período de um ano, dentro de um processo legal, onde você irá elaborar a lei orçamentária anual. Você executa esta lei, você tem a construção dessa lei e ela é autorizada pelo legislativo. Lembrando que a web aula tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele que já está disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem e também uma oportunidade no qual professor e aluno se encontram no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. É o que nós chamamos de aula síncrone. Mas entendemos também que na educação à distância o aluno tem a autogestão do seu conhecimento. E, como tal, ele pode definir o seu espaço e o seu tempo que lhe prover para elaborar o seu processo de aprendizagem. Neste sentido, nós iremos gravar essa webaula, iremos disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá realizar o seu planejamento para assisti-la, você poderá registrar as suas dúvidas, né, os seus anseios e poderá me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente aquela figura do balão que fica ao lado da fotinho do professor. Eu busco responder o mais breve possível. E na proposta da nossa web aula de hoje, nós iremos compreender como se dá o ciclo orçamentário. Na administração pública, a lei orçamentária anual, ela é ciclo, ela se dá na forma de ciclos. Então você tem um ciclo ali de elaboração, um ciclo de autorização e um ciclo de avaliação e execução. Então, esse ciclo seria considerado um período em que as atividades relacionadas ao orçamento ocorrem. Antes que o orçamento público entre em vigor, ele enfrenta esse processo de ciclo orçamentário. Esse é um ciclo que se renova a cada ano por meio de uma lei orçamentária anual. Então, a todo ano, você constrói uma lei orçamentária nova. E as fases do ciclo orçamentário envolvem a elaboração e planejamento, a discussão e aprovação, a execução, avaliação e controle. Então, compreender como se dá o ciclo orçamentário é muito importante, porque ele se renova a cada ano pelo poder público. Então, nessa primeira fase ou primeira etapa, é aonde o poder executivo faz a construção do projeto de lei orçamentária anual. Então, por mais que existam outros poderes, a construção da lei orçamentária anual é privativa do executivo, que vai elaborar uma proposta, né, onde você irá estimar a receita e fixar a despesa para um exercício financeiro, que ele coincide com o ano civil, ou seja, inicia-se no dia 1º de janeiro e finaliza no dia 31 de dezembro. A construção sempre ocorre num exercício para, né, a execução no exercício seguinte. Então, é muito importante que você conheça o histórico da sua arrecadação e também da sua despesa, para que você tenha eficiência na execução dessa construção. Passada a primeira etapa, é onde é encaminhado ao legislativo um projeto de lei orçamentária anual, o legislativo, por sua vez, irá analisar e promover melhorias ou eventuais correções. Então, é feita uma discussão,
votação e aprovação por maioria simples. Então, a segunda etapa seria uma etapa de autorização. A terceira etapa é quando o legislativo devolve ao executivo na forma de lei, lei orçamentária anual, e irá, no ano seguinte, entrar em vigor essa lei e você irá executá-la. É uma execução orçamentária e financeira. O orçamento está no campo das ideias, enquanto o financeiro está quando da arrecadação. Ou seja, você estima a receita e fixa a despesa. Então, a lei orçamentária, ela é um equilíbrio entre receita e despesa. Então, eu só poderei gastar se eu tiver lastro financeiro para tal. Então, regime de caixa para receita, ou seja, a receita só é reconhecida quando ela adentra no cofre público, e regime de competência para despesa, ou seja, a partir do momento que ela é autorizada. Então, uma vez iniciada a execução no exercício seguinte, é feito o controle e avaliação visando subsidiar, né, a elaboração da próxima lei orçamentária anual, a LOA, ou também provocar eventuais correções por meio dos créditos adicionais, que podem ser especiais, suplementares ou extraordinários. Então, como já vimos, é muito importante que você conheça essas quatro etapas: a etapa de elaboração, a aprovação, controle, avaliação e execução. Então, retornando aqui, a fase de elaboração é a fase em que são realizados os estudos, definidas as prioridades, fixados objetivos, estimados recursos financeiros. Então, é uma fase bem de planejamento. E eles elaboram suas propostas. Essas propostas podem vir tanto do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública e dos Tribunais de Contas. Estes elaboram suas próprias propostas. Essas propostas são consolidadas, né? E elas entram num único orçamento. Este único orçamento encaminha, né, ao gestor, que envia a proposta ao Congresso ou à Casa Legislativa até o dia 31 de agosto, que é o prazo final para o encaminhamento da proposta de lei orçamentária à Casa Legislativa. Esta, por sua vez, dentro de um processo legislativo, ela cria uma comissão mista que recebe a proposta e emite um parecer, e encaminha ao plenário do Congresso, que o aprecia em sessão conjunta. Após a aprovação, o projeto é devolvido ao Executivo para sanção e publicação no Diário Oficial, em respeito ao próprio princípio da publicidade. E aí sim, devolvida pelo legislativo, inicia-se a execução, que é o processamento das despesas previstas em consonância com a receita arrecadada. Se desenvolve no exercício corrente, ou seja, um ano civil, que vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Esta designação está definida no artigo 34 da Lei 4.320 de 1964, que institui a matéria contábil no âmbito da administração pública. E aí, o Poder Executivo, uma vez restituído a lei orçamentária anual, ele tem 30 dias para estabelecer a programação financeira, o cronograma de desembolso mensal, bem como a execução da própria, né, matéria orçamentária. E aí, o sistema tributário nacional, ele vai definir os limites mensais que cada entidade poderá utilizar para pagamento de suas despesas. E aí adentramos nessa fase de controle e avaliação, que é uma fase de acompanhamento,
ou seja, ela afere e acompanha a execução das despesas e verifica se os prazos e padrões e normas estão sendo respeitados. Nós temos aqui, ainda dentro do controle e avaliação, a parte de monitoramento e fiscalização por dois tipos de controle. Nós temos o controle interno, que é exercício pela própria administração pública, que tem o sentido de salvaguardar eventuais, né, quebra de limites, dentre outras, né, imposições que não devem ser realizadas. E nós temos o controle externo, que é aquele agente fiscalizador com o auxílio dos tribunais de contas, irão verificar as contas públicas. Então, e aí nós chegamos, né, a este ciclo orçamentário muito importante de ser compreendido, né, que é o processo de elaboração, avaliação com execução, né, dentro, né, de um exercício civil. Então, elaboração privativa do executivo é quando você inicia-se o processo de elaboração da lei orçamentária anual. Ela é entregue na forma de projeto para autorização, né, e aprovação do legislativo, que devolve ao executivo na forma de lei para a execução. Essa execução ocorre dentro de um exercício civil e ela deve ser monitorada, controlada e avaliada. Em caso necessário, você poderá corrigi-la. A elaboração da lei orçamentária anual, ela está prevista na nossa Constituição Federal da República Federativa do Brasil, nossa Carta Magna. A previsão está no artigo 165, inciso 2 da Constituição de 88, que tem por finalidade a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual. O plano plurianual é aquela peça macro, ela tem duração de 4 anos, então ela institui um programa de duração continuada, né, com objetivos e metas baseados em indicadores mensuráveis, a fim de avaliar a eficiência dos gastos públicos. Então, é o cumprimento ano a ano das etapas do PPA, em consonância com a LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei Orçamentária Anual, ela está para a LDO e o PPA como elos de uma mesma ligação, que convivem de forma harmônica e não se contradizem. Então, tudo aquilo que for previsto, né, na Lei Orçamentária Anual deverá estar orientado à Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. A Constituição Federal de 88 ela estabelece que a iniciativa dos instrumentos de planejamento é privativa do Executivo. Portanto, mesmo diante de uma possível omissão do Executivo, não compete ao Legislativo iniciar o processo orçamentário. A ele compete o dever de analisar, propor melhorias e correções e devolver ao Executivo na forma de lei, ok? O orçamento público, então, por sua vez, é aquela lei que irá estimar a receita e fixar a despesa para o período de um exercício financeiro, que coincide com um ano civil. É o ato pelo qual o Poder Executivo prevê a arrecadação da receita e fixa a realização de despesa para o período de um ano. E o Poder Legislativo é quem lhe autoriza. As despesas devem ser iguais às receitas pelo próprio equilíbrio orçamentário. Por isso que verificamos aqui a figura desta balança onde de um lado temos a receita, do outro lado temos a despesa. Então, elas devem estar sempre equilibradas. A despesa só deve ocorrer se tiver o devido lastro financeiro. Então,
as peças de planejamento orçamentário, ou seja, o PPA, ou Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, funcionam como elos de uma mesma ligação. E o orçamento está baseado nesses três documentos. Plano Plurianual, ou PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA. Essas leis se integram de forma harmônica, de maneira que a LDO não pode discordar do PPA, que representa o norte do orçamento, e nem a LOA discordar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. A lei orçamentária compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas. O orçamento fiscal representa todas as receitas e despesas de fundos, órgãos da administração direta ou indireta, que necessitam desses recursos para a manutenção da sua atividade. Então, quando falamos administração direta e indireta, envolve ali os entes federativos, União, Distrito Federal, estados e municípios, bem como a administração indireta, as fundações públicas e as autarquias. Já o orçamento da Seguridade Social envolve os mesmos órgãos do orçamento fiscal, contudo, refere-se à despesa e receita vinculadas à Seguridade Social, compreendendo ali saúde, previdência e assistência social. Já o orçamento de investimentos de empresas compreende os valores transferidos para as empresas que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social. São as empresas públicas com direito a voto, que não pertençam ao orçamento fiscal e da Seguridade Social. Então, são aquelas empresas dependentes. E o que que é preciso, o que que é necessário como condição para início da execução orçamentária? Do ponto de partida para a execução orçamentário, é preciso entender que ele é um instrumento que detalha operacionalmente os subprojetos e as subatividades constantes na lei orçamentária anual. Então, é a concretização daquilo que foi pensado no dia a dia. Então, a lei orçamentária anual, ela deve ser especificada por elementos de despesas e respectivos desdobramentos. Ou seja, se eu tenho uma despesa que vai para material de enfermagem, eu devo desdobrá-lo, né, dentro de uma codificação numérica, onde todo aquele que realizar a leitura dessa codificação entenda onde essa despesa será aplicada. Este instrumento é o quadro de detalhamento da despesa que vão criar as rubricas orçamentárias. Então, nós temos aqui, neste quadro, por exemplo, que irá demonstrar a elaboração do orçamento por item orçamentário, detalhando assim a natureza da despesa. Percebam que nesse quadro, exemplo de detalhamento da despesa, nós temos aqui uma despesa fiscal e seguridade. O órgão é a Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, então a codificação é 01. A unidade é a Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, então é uma unidade um órgão, né, cujo código é 010. A função é a função legislativa, código 01. Subfunção é a ação legislativa, código 31. A função, ela é uma condição maior, a subfunção é uma segregação da função, então será aplicado na função legislativa, na subfunção ação legislativa. O programa é denominado Manutenção e Gestão da Atuação Legislativa, é o programa número 1141. Então, é o programa que foi definido no plano plurianual. Projeto é aquele elemento de duração no tempo, então ele tem início, meio e fim. A atividade não tem fim, ela se dá pela manutenção da máquina pública, ou seja, apoio financeiro à atividade parlamentar, que é o código 2167. A esfera é fiscal, né? Código 1, né? E o código da despesa é 339093, que quer dizer indenizações
e restituições. Então, pela simples leitura do código 01, 010, 01, 31, 11, 41, 21, 67, 1, 33, 90, 93, nós podemos realizar toda essa leitura. E a distinção entre crédito e recurso. É muito fácil confundir esses dois termos. O direito financeiro tem por objeto a disciplina jurídica de toda atividade financeira do Estado, abrangendo ali as receitas, despesas e os créditos públicos. O artigo 3º, né, da Lei 4.320 diz o seguinte: a Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operação de crédito autorizada em lei. Na técnica orçamentária é habitual se fazer uma distinção entre crédito e recurso, reservando-se ao termo crédito para designar o lado orçamentário ou autorização para gastos. Já os recursos é o lado financeiro. Então, um está voltado, né, para a parte formal, legal, e o outro para a própria concretização. Um está voltado para o regime de competência, né? O crédito está mais para o regime de competência, ou seja, eu só vou reconhecê-lo, né, no momento em que, em que ele ocorrer, né, sendo autorizado anteriormente. Já o recurso, eu só reconheço quando ele adentra no cofre público, ok? Então, crédito está para o regime de competência, assim como o recurso está para o regime de caixa. E existem mecanismos de você corrigir um orçamento, posto que você ou constrói no exercício para execução do exercício seguinte, você pode necessitar de corrigi-lo. Então, os créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas de orçamento e podem ser classificados em suplementares, especiais ou extraordinários. Os créditos suplementares são aqueles destinados a despesa já existente, a reforço de despesa já existente. Os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação específica, ou seja, elas não foram previstas, mas deverão ser criadas. E os créditos extraordinários são os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. E assim chegamos ao final da nossa web aula de hoje. Espero que ela seja de grande valia a todos vocês. Caso ainda tenha restado dúvidas, me mandem via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Por hora é só. Grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.